Olá, boa tarde. São meio-dia precisamente do dia 15 de outubro de 2022. Estamos gravando neste vídeo a segunda parte da canção de gesta La Chanson de Roland, que é a história do cavaleiro Roland, traduzido, se puder ser, por Roldão, ou Rolando, que é sobrinho do Carlos Magno, né? Já demos no vídeo anterior o início, e aqui vou apenas mostrar para vocês, né? É aqui ele tocando a trompa, chamando de exército Carlos Magno, mas nós já contamos um pedaço da história e o contexto. Agora vamos continuar de onde nós paramos. Então, nós paramos onde? Nós paramos no manuscrito medieval que explicamos a vocês que os trovadores tinham de memória. No ano 800 foi contada, a história era cantada, mas no ano 1100 achou-se que deveria ser escrita, deveria ser colocada por escrita. Então vou mostrar a vocês, em continuação, vou mostrar para vocês como é que era a escrita do século VIII, chamada gótico, né? É uma barafunda danada, parece hieróglifo. Então, eu aqui enganchou. Então, vejam vocês, essa letra esquisita, eles liam, viu, minha gente? No século VIII, isso era cursivo, isso é escrita cursiva. Então, a primeira escrita da Chanson de Roland foi escrita assim, ó. Dá para ler? Para mim, não tem nada aqui que eu consiga ler. Chama-se gótico. Gótico vem de Godo. A tribo dos godos ocupou a Espanha. Então, essa escrita vem de gótico. As catedrais góticas, também tudo vem do nome da civilização dos godos. Mas, isso no século VIII. No século XI, né, 11, então, esse tipo de escrita foi atualizada. Então, aí nós vamos ver como é que era no francês antigo, provençal. Eu até dei um aqui de erudito, lendo para vocês, né? Dando uma lida para vocês, e não é difícil para mim ler francês, né? Mas não é bem a minha praia, né? Eu sou professor de inglês, mas não será demais mostrar como é que aquelas garatujas foram, no século XI, escritas assim, ó. Foi transformado, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui já é em francês antigo, chamado provençal. Então, nós lemos as 4 linhas. Vou fazer de novo, mais uma vez, a exibição do meu francês. Então, embora seja provençal, francês antigo. Quand l'ampère a fait sa justice, esclarecer ela se grandir, et brandement a de Christian tête mise, passer le jour la nuit est assiri. Então, assim estaria em provençal, era nessa língua que os trovadores cantavam. E aqui vocês têm. Então, aqui já dá para ler. Agora, aquela garatuja em gótico, impossível. Então, mas antes do gótico, ou seja, antes do escrito, estava na cabeça dos trovadores. Então, nós já dissemos, a base histórica do poema é a história real, ocorrida no dia 15 de agosto de 778, entre a retaguarda do exército de Carlos Magno, sob o comando de Roland, um dos 12 pares da França, verdadeira, enquanto o exército do rei da França abandonava a Península Ibérica, deixando somente o seu sobrinho, Conde Roland, com alguns dos seus pares, os monteses bascos fazendo um ato de traição, porque eles colocaram do lado dos mouros, e aí estavam na guerra de reconquista. Eu já disse que Carlos Martel expulsou ele da França de volta para a Espanha. E aí Carlos Magno, neto de Carlos Martelo, vai fazer a guerra de reconquista, ou seja, vai expulsar ele da Europa, vai mandar da Península Hispânica para o norte da África de novo. Então,
Mais uma vez aqui vamos mostrar o quadro mostrando o Conde Roland, pintado na época, com o lírio, a flor de lis, que é o símbolo da Igreja Católica, o lírio de São José. São José é simbolizado pelo lírio, existe um episódio que fala a respeito disso. Então, vamos agora começar a ler exatamente a história. Então, vamos fazer a narrativa para que vocês tenham uma noção do que foi a batalha terrível que aconteceu no que hoje é o caminho de Santiago de Compostela, que é a mais importante rota de peregrinação da Europa medieval e que está nos Pirineus, e lá foi que houve a Batalha de Roncesvalles, próximo da fronteira com a Península Ibérica. Essas canções seriam muito importantes para o entretenimento dos castelãos, das mulheres que viviam presas no castelo, porque aquilo era uma prisão, ou dos habitantes das cidades já burgueses, no século 1000, no ano 1000, né? E aqui nós temos como era o livro da época. Olha assim, ali nós mostramos o texto, aqui nós estamos mostrando o livro, e vamos ler a sinopse. Olha, dá para entender que isso aqui era um livro, viu? Na época, isso aqui era um livro, ó. Então, esse livro é da época. E aqui está a sinopse. Então, vamos ler para vocês. Finalmente, vamos agora dissertar o que foi a batalha. Então, vamos começar. O imperador francês cristão Carlos Magno lutava contra os sarracenos mouros há 7 anos. Na Península Ibérica, Espanha. A intenção dele, a guerra de reconquista, era mandar os mouros de volta para o norte da África, através do Estreito de Gibraltar. Mas ainda faltava uma cidade que resistia, Saragossa, administrada pelo traiçoeiro Marcílio. Eu já tinha dito no vídeo anterior, veio de memória, eu não faria a minha memória. Marcílio é o traidor. Marcílio e os seus nobres, certo de que a derrota é inevitável, o exército de Carlos Magno é invencível, desenvolve um plano para ludibriar o rei dos francos. Os enviados por Marcílio, uma embaixada, dizem que ele se tornará vassalo de Carlos Magno e cristão. Na verdade, ele não é nada, não é mouro, ele é basco, né? Então, basco, na verdade, é uma província da Espanha, e ele nem era cristão, nem era muçulmano, nem era nada. Então, ele decide enganar o imperador Carlos Magno, dizendo que não precisa destruir a cidade dele, cercar a cidade de Saragossa, porque ele vai até o palácio de Carlos Magno, instalado em alguma cidade, como Valência ou qualquer outra, e Carlos Magno acredita, o imperador acredita. Mas o rei sarraceno não pensa em concretizar o prometido. Tudo isso não passa de um plano rigorosamente elaborado, de modo a fazer com que os francos saiam do seu território. Então, a ideia é trair o imperador. Aqui nós temos o rosto verdadeiro do imperador Carlos Magno, retratado também na época, retrato da época, Charlemagne, Carlos Magno. Então, ele é convencido pelos embaixadores de Marcílio, que é o traidor, que não vai se tornar cristão nem coisa nenhuma, mas que quer ser independente. Nem quer ser submetido aos mouros, nem quer ser submetido aos cristãos, mas ele se alia aos mouros e aos bascos para poder se livrar de Carlos Magno. Carlos Magno e seus vassalos estão cansados da guerra. Estão alegres porque Marcílio capitulou.
mandou dizer que iria se converter ao cristianismo, ser batizado e assim não precisava haver nenhuma batalha. Entre eles, há muitos que não confiam nas palavras de Marcílio. Entre esses que não confiam dos emissários, que acham que Carlos Magno devia matar os emissários, está o conde Roland, sobrinho do rei, e Olivier Oliveiros, meu parente, que era o amigo mais íntimo de Roland. Também vamos contar a história dele com Ferrabras. Ganelão, então Ganelão, Roland e Oliveiros acham que isso é um plano traiçoeiro, mas Carlos Magno está cansado e acontece que há uma revolta dos saxões e ele vai ter que ir para a França. Então ele aceita a embaixada de Marcílio e despreza o conselho de Roland, de Ganelão e de Oliveiros e parte, e Marcílio então fica feliz da vida porque ele conseguiu enganar o imperador. Ganelão também quer pôr termo à guerra, mas, sendo conselheiro do imperador, eles decidem enviar uma embaixada para Saragossa para conferir, para confirmar, para saber realmente do próprio Marcílio se ele mandou dizer aquilo ou se aqueles homens estão ali casualmente. Mas Marcílio já tinha matado outros embaixadores que Carlos Magno tinha mandado para lá. Contudo, Roland sugere que ele pessoalmente irá. A mim ele não terá coragem de matar, porque ele sabe que se me matar, você vai esmagá-lo. Mas o rei não concorda com isso. E manda Ganelão como embaixador. Então era Ganelão, Roland e Oliveiros. Ganelão termina sendo escolhido para ser embaixador. Carlos Magno acha que Oliveiros e Roland são preciosos demais. Então manda o que é dos três o mais fraco. E Ganelão vai. O rei concorda, Ganelão vai, e aí confirma que o rei Marcílio, traidor, quer se converter ao cristianismo, capitula e se tornará vassalo de Carlos Magno. Pronto. Aí Ganelão tem que voltar e dizer a Roland: sinto muito, mas no encontro tenso entre mim e Marcílio, ele concordou em ser cristão. No entanto, num plano para matar Roland e seus companheiros, Marcílio convence Ganelon, que era amigo de Roland, de que eles poderão matar o conde valente dos francos e acabar de vez com o perigo de perderem o seu reino para o rei Carlos Magno. E aí Ganelon vira, ou seja, ele também se torna um traidor. Ele termina prometendo aos sarracenos que, com o sobrinho morto de Carlos Magno perderá o ânimo de lutar e vai voltar para a França, deixando a Península Ibérica sob o domínio dos mouros que apoiavam Marcílio. Então Ganelão é o segundo traidor. Primeiro Marcílio, que é o dono do território cuja capital é Saragossa, e o segundo Ganelão, que vai como embaixador. Carlos Magno manda como embaixador e ele, na verdade, termina passando para o lado do traidor. Pronto, isso aqui é fatal. Ao retornar para os francos, Ganelão convence Carlos Magno das boas intenções de Marcílio, que nada, eles já tinham combinado que Carlos Magno se afastasse da Espanha para deixar Roland e os 40 mil cavaleiros sozinhos, que era muita pouca força militar contra o que Marcílio tinha. E aí Roland fica, ele era responsável pela retaguarda do exército, e aí ele fica. Enquanto isso, o conde Roland, com 20 mil homens, e por alguns dos chamados 12 pares da França, os melhores cavaleiros francos,
inclusive com Oliveiros, seu grande amigo e companheiro, que não concorda, acha que aquilo ali é armação. Oliveiros tem uma intuição de que estão sendo enganados e diz ao Roland que convença Carlos Magno de que primeiro submeta Saragossa, depois então ele irá lutar contra os anglo-saxões que se rebelaram. O arcebispo Turpin, também um dos pares, arcebispo, mas pegava a espada e matava pra caramba, viu? Naquela época não tinha a ver. A igreja também, o bispo podia pegar a espada e lutar, feitos os pedreiros de Zorobabel. Então, estou gravando, meu amor. Então, nós vamos ver que o arcebispo Turpin vai ter um grande papel, porque ele é um grande cavaleiro, faz parte dos 12 pares da França. E então, eles vão acompanhando o exército de Carlos Magno. Então, Turpin é amigo e fiel. Ganelon é traidor e infiel. Marcílio é quem quer se ver livre do perigo de ser conquistado. Quando os cavaleiros de Carlos Magno chegam até a fronteira na cidade, no desfiladeiro de Roncesvalles, acho que é a cidade de Navarra hoje, então se despedem, ficam na Ibéria, na Península Ibérica, na Espanha, e o exército de Carlos Magno vai embora. É isso que Ganelon e Marcílio esperavam. A vítima está no lugar certo. A emboscada foi armada. É ali que estão os soldados de Marcílio. Batalhões e mais batalhões de sarracenos que subiram aquelas montanhas, num total de 400 mil homens. Oliveiros, quando vê essa força, implora a Roland que toque o olifante, porque Carlos Magno ainda está perto. Ouviria. Ele tinha acabado de se distanciar dos cavaleiros que ele tinha deixado na Espanha, mas Roland se recusa a fazê-lo. Ele aí foi arrogante, ele foi, ou então, suicida, porque era impossível. Resultado, ele só vai tocar o olifante quando estiver deitado no chão, praticamente morto. Ferido mortalmente, ele toca o olifante e Carlos Magno não ouve, mas depois tem uma intuição de que tem algo errado e volta. Então termina voltando, não por ter ouvido o som da trombeta, mas volta. Mas, quando ele chega, já encontra os cavaleiros todos mortos. Marcílio se enganou, Ganelon se enganou, ambos achavam que Carlos Magno, ao perceber os seus cavaleiros mortos, ficaria desanimado e voltaria para a França e deixaria os mouros e o traidor Marcílio e Ganelon. Mas não é assim. A retaguarda dos francos, comandada por Roland, luta valentemente. Roland, com a sua espada chamada Durindana e o seu cavalo, que ele chama Vigilante, é o que mais inimigos mata. Mas os sarracenos são muitos e ele é cercado. E já não há mais esperança para os cavaleiros cristãos. Quando não há mais do que 60 francos, ou seja, de 40 mil, só estão vivos 60, Roland toca o olifante. Mas já é tarde demais. Carlos Magno não ouve. Então, pelo menos Roland diz, ele voltará para nos vingar. Oliveiros repreende-o, também está vivo, pela sua arrogância. Isso não é coragem, você colocou 40 mil homens, né, numa operação suicida. Devia ter tocado antes. Morreram todos, só sobramos nós 60. E nós 60 seremos logo massacrados pelos sarracenos. Finalmente, todos são chacinados. Mas a alma de Roland é levada ao céu pelos anjos e pelos santos. São Gabriel, pessoalmente, leva, assim como levou Maomé,
naquela gravura. Então, e aí estamos aqui com uma gravura onde Oliveiros, ainda vivo, socorrendo seu amigo, é uma iluminura, portanto as iluminuras sempre são desenhos, né? Está aqui o cavalo de Roland, branco, vigilante, e Roland no chão, praticamente morto, e Oliveiros tentando socorrê-lo, que Oliveiros só morre depois. Ele assume o comando depois que Roland morre. Roland aqui está morrendo. Então esse vídeo se chamará Roland é morto, ou seja, Roland morreu. Aqui Oliveiros está socorrendo um amigo que já desceu do cavalo, ele já o tirou do cavalo, já o colocou no chão, e aí Carlos Magno e seus homens, ao chegarem, chocam-se com a visão do massacre. Aqui vamos mostrar o desenho. Aconteceu, então, aqui nós temos o desenho. É um desenho da época que mostra Carlos Magno aqui, ó, com a espada na mão, Roland aqui no chão, Oliveira já morreu, o arcebispo Turpin já morreram, aqui todos os cristãos estão mortos. A chacina foi total. Só que Carlos Magno vai ter uma atitude completamente diferente da que Ganelon imaginava. Ele achava que Carlos Magno ficaria desanimado e abatido e sairia da Espanha para sempre. Não é o que acontece. Ocorre então algo imprevisto. Carlos Magno vai enfrentar o chefe sarraceno. Ele, ao invés de se desanimar e voltar para a França e combater os saxões, ele vai perseguir aqueles que mataram o seu sobrinho, o Conde Roland, e mais 40 mil cavaleiros. Não adianta se esconderem. Aqui o poema diz que o sol não se põe, como em Josué, aqui o trovador encontra na Bíblia o episódio de Josué que pede que o sol não se ponha, porque o exército de Josué vencia enquanto o sol estava no céu. Aqui o trovador encontrou um argumento para poder dizer que o sol não se põe, portanto os sarracenos não conseguem se esconder de Carlos Magno. Eles tentam fugir, se esconder nas montanhas, nas grutas, mas por um milagre o sol para. Repetindo o milagre de Josué, o sol para. É impossível, mas acontece que aqui é um romance de gesta. E o exército franco persegue os infiéis, dispostos a vingar Roland a qualquer preço, e vão até as margens do rio, onde os infiéis não podem atravessar. O rio Ebro é muito caudaloso, tem muita água, é muito difícil passar por aquele rio. E os mouros que mataram Roland, massacraram Roland, junto com os bascos, são obrigados a parar. Pronto, estão encurralados. O rio está à frente, eles não podem passar. Carlos Magno vem em busca deles, vai catar eles um por um. E aí trava-se uma batalha. Aqueles que não são mortos pela espada de Carlos Magno tentam atravessar o rio a nado, mas são afogados. Então aqui nós temos uma gravura que mostra a suposta batalha às margens do Ebro. Então está aqui a gravura, né? Aqui provavelmente um outro Parra de França, não é o Carlos Magno, mas é um cavaleiro de destaque. Poderia até ser o imperador, mas aqui nós temos uma batalha onde Carlos Magno vai vingar o seu sobrinho e todos os cavaleiros, 40 cavaleiros mortos, e aqueles sarracenos que não são mortos pela espada tentam atravessar o rio, mas morrem afogados. Assim, a vitória total. Marcílio retorna a Saragossa, onde tenta se esconder. Os muçulmanos retiram o apoio a ele. Ele agora está sozinho. A sua mão direita, durante a batalha, foi decepada. Roland brigou com ele pessoalmente e conseguiu cortar a mão direita dele. Ou seja, ele empunhando, Marcílio empunhando a espada, lutando com Roland, Roland decepa a mão dele. Então ele está sem a mão direita. E aparece então, achando que a ocasião era apropriada, o emir da Babilônia,
que vinha socorrer seu vassalo. Marcílio era amigo dele, em Roncesvalles, então vem da Babilônia, longe pra caramba, Babilônia. Então ele vem em socorro e chega a tempo de ver que Carlos Magno está vencendo todos os sarracenos. E aí é uma batalha direta entre Carlos Magno e o emir da Babilônia. Então, perto de Roncesvalles, onde Roland tinha morrido, às margens do rio Ebro, onde os francos estão lamentando e enterrando os seus mortos, há uma outra batalha. E nessas batalhas, entre os francos, sarracenos e bascos, o clímax de luta é um combate que vai terminar entre Baligante, sarraceno, de Babilônia, que veio em socorro do seu amigo Marcílio, e o próprio Carlos Magno. E Carlos Magno vence, derrota o emir, o árabe. Pronto. Então acabou. A força, o reforço que veio para socorrer Marcílio, escondido no seu castelo de Saragossa, agora está destroçada. Morto a cabeça, os soldados debandam. Carlos Magno venceu. E aí o que ele faz? Entra em Saragossa, pega Marcílio pela gola, pega o outro traidor, Ganelon, e leva eles de volta para uma cidade da própria Espanha, onde ele fará o julgamento dos traidores. Então, tomada a Praça de Saragossa, morto o emir Baligante por Carlos Magno, Marcílio com a mão direita decepada. Então, agora, todos os habitantes da cidade são obrigados a converter-se ao catolicismo, exceto a rainha Branimonda, que já tinha se convertido. Ela, embora sendo esposa de Marcílio, não concordava com as ideias dele, e ela já tinha se convertido. Então, para ela, é melhor que o marido tenha morrido, porque assim ela não quer lutar contra o rei dos francos, o campeão da cristandade, que estava fazendo com que os mouros fossem de volta na guerra de reconquista, mandando ele de volta. Assim, ela é levada pomposamente, com todo respeito, para o castelo de Carlos Magno, na França, onde ela vai receber honras e vai ser batizada e vai ser, portanto, tratada como uma dama da corte do próprio Carlos Magno. Branimonda é levada ao país dos franceses, pois ela já se tinha convertido ao cristianismo. Então ela não apoiou o marido. Agora vai acontecer em Aquisgrán, na França. Carlos Magno vai para lá, volta para a França, levando Ganelon e Marcílio. Bom, acontece que Marcílio, no meio do caminho, tem uma batalha, e a batalha de Marcílio com um dos pares da França, e ele é vencido. Então, Marcílio não chega a ser julgado, porque ele já estava sem uma mão, fica sem a esposa, perde a cidade de Saragossa, e agora aqui está o rei Carlos Magno para julgar quem? Ganelon. Aqui está, sentado no trono, em Aquisgrán, na França. Isso aconteceu, minha gente, o imperador Carlos Magno julgando Ganelon, o traidor. A sentença é cruel, mas eles acham merecida. Ganelon é amarrado em 4 cavalos. Mas vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Ele ainda tem um defensor. Pinabel, eloquente parente de Ganelon, um dos cavaleiros de Carlos Magno, convence os jurados. O Carlos Magno está fazendo aqui o julgamento, e Pinabel está aqui. Ganelon está aqui, aos pés de Carlos Magno, pedindo clemência, ajoelhado. Pinabel está aqui, tentando defendê-lo, dizendo que ele traiu Roland, mas não traiu Carlos Magno. Acontece que não cola.
ele é simpatizante e é parente de Ganelon. Então ele tenta conseguir a vida de Ganelon. Mas Thierry, outro corajoso cavaleiro, argumenta que não adianta, porque trair Roland é o mesmo que trair o rei, foi trair a cristandade toda. E desafia Pinabel a um combate. Ou seja, o defensor de Ganelon agora vai ter uma luta durante com Thierry. Então, Thierry vai lutar com Pinabel, e se Thierry perder, Ganelon será perdoado. Se Pinabel perder, Ganelon será condenado. E a condenação é ser esquartejado. Thierry vence. Ganelon é finalmente executado friamente e cruelmente. Seus braços e pernas são amarrados a 4 cavalos. Cada um puxa numa direção e assim seu corpo é despedaçado. Outros parentes de Ganelon que tinham ficado e lutado do seu lado também são executados. Aqui nós estamos vendo numa gravura, uma iluminura, Ganelon sendo desarmado. O imperador Carlos Magno, está vendo, com a coroa na cabeça, está desarmando o Ganelon e estão tirando as roupas dele para que ele seja executado. É cruel, minha gente. As mãos são amarradas em 2 cavalos, os pés amarrados em 2 cavalos, e os 4 cavalos chicoteados puxam cada um para um lado e os membros se soltam e ele cai sem braços e sem pernas e sangra até morrer. Cruel, crudelíssimo. Mas Branimonda aceita o cristianismo, é batizada e assim é feita a paz. Carlos Magno consegue finalmente conquistar a vitória. Aqui nós temos uma iluminura onde o imperador está já no seu palácio, na França, e recebendo como dama na corte a Branimonda, que seria a esposa de Marcílio, que desprezou o marido, que rejeitou o marido, né? Então, assim termina. Aqui nós temos o historiador que está escrevendo tudo o que aconteceu. Então, o fato é real. O julgamento é cruel? Mas é assim que termina. E assim, Carlos Magno vai dormir, tudo está em paz, ele conquistou os mouros de Saragossa e acha que vai descansar um pouco antes de voltar ao combate. Porém, durante a noite, o anjo Gabriel aparece para ele e diz a ele: não te é lícito descansar enquanto não expulsares todos os mouros da Península Ibérica. A guerra de reconquista é tua missão. Ele tem 36 anos de idade, precisamente quando isso acontece, segundo o biógrafo dele, né? Então, e ele, obediente à ordem do céu, vai para a batalha. Agora a lista dos personagens, se fosse feito um filme. Eis a lista dos personagens da Canção de Roland. Carlos Magno, que ainda era rei dos francos e recebe a coroa dos lombardos e dos germanos com os seus exércitos que vão combater os sarracenos na Espanha, na Guerra de Reconquista, mandando definitivamente para o norte da África, libertando assim a Península Ibérica. Roland, o herói da história, da gesta, sobrinho de Carlos Magno, lidera a retaguarda dos seus exércitos à saída da Espanha, mas é morto pela força de Marcílio com o traidor Ganelon em valente peleja. Ganelon, o traidor, que encoraja Marcílio a atacar os francos. Marcílio, rei mouro, em Saragossa, na Espanha, é ferido pelo próprio Roland, decepando a mão, vindo a morrer mais tarde devido a esse ferimento. A mão gangrena e ele vem a morrer. Oliveiros, amigo íntimo e prudente de Roland, que manda ele chamar Carlos Magno tocando olifante, mas Roland decide morrer em batalha. Para ele, um cavaleiro não deveria desistir da batalha. O bispo Turpin,
arcebispo de Reims. Baseado na história, ele é o primeiro arcebispo dessa cidade entre o ano 748 e 795. Baligan, emir de Babilônia, que vem lutar contra Carlos Magno e é vencido. Ele vem auxiliar Marcílio e Ganelon, mas é vencido. E Branimunda, rainha de Saragossa, que despreza o marido porque acha que se ele mandou dizer a Carlos Magno que se converteria ao cristianismo, deveria cumprir a palavra. Assim, ela, depois da captura da cidade, Carlos Magno já sabe que ela é cristã e é levada até a capital, onde é batizada. Pinabel, que combate com Ganelon e vence-o. Assim provando que Thierry é o oponente de Ganelon, de Pinabel. Pinabel tenta salvar a vida de Ganelon e Thierry, que é representante, o campeão de Carlos Magno, então luta com Pinabel. Thierry quer a vida de Ganelon. Não, Pinabel quer a vida de Ganelon e Thierry quer a morte de Ganelon. E Thierry vence. No ordalho final, então, as forças cristãs prevalecem. Aqui nós temos uma iluminura mostrando Thierry lutando com Pinabel. Mais uma iluminura. Vamos terminar com ela. Já são 36 minutos. Pronto. Aqui nós temos supostamente Thierry e Pinabel. Os dois cavaleiros lutam, e aqui, chamado Ordálio, aquele que vencesse, significaria que Deus está com ele. Pronto. Então, Thierry vence e Ganelon é esquartejado da maneira como nós dissemos. Assim termina La Chanson de Roland. Então, isso aconteceu, é um episódio da cavalaria, um romance de cavalaria, que terá o título Roland é morto. Roland está morto. Terminamos. Obrigado. Deem seu like se não deram. Agradecimentos aos inscritos. Temos aumentado o número de inscritos. Temos aumentado o número de visualizadores, né? E agora você faça a sua parte. Divulgue para que o canal seja cada vez mais visto. Obrigado. Terminamos aqui La Chanson de Roland. Lindíssima. Foi a primeira obra de cavalaria escrita em língua românica, ou seja, em uma língua derivada do latim, o provençal. Primeiro em gótico, depois em provençal. Tá? Então aqui é o primeiro romance de cavalaria escrito em uma língua neolatina. Terminado. O próximo, agora que fico devendo a vocês, é a batalha entre Olivier e Ferrabras. Fica para o próximo capítulo. Até a demã. Eu vou em frente.